ideologia, de cada posicionamento. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: a deputada Thalira está usando o tempo. Questão de ordem dela não existe. Eu só estou educadamente esperando que Vossa Excelência use o seu tempo. Senhor presidente, agora, me respeite. Não, eu lhe respeito, eu estou dizendo que não existe como questão de ordem, eu vou lhe dar o seu tempo. Só que eu estou querendo aqui evitar... Vem colaborar com o Brasil. Por ordem. Questão de ordem, deputada... Tarila Petroni foi simplesmente interpelada, sabe por quem? Por ele. Arthur Lira. Ela veio com uma questão de ordem, mas ele simplesmente colocou a pissolista em seu devido lugar. Ela tentou surtar, mas na calma, Arthur Lira. Artigo 95 do Regimento Interno, combinado com o artigo 5º, inciso 23 da Constituição, combinado com o artigo 6º da Constituição e combinado com o artigo 184 da Constituição, que dizem, senhor presidente, o artigo 5º, no seu inciso 23, afirma de forma categórica que a propriedade atenderá à sua função social. E aí eu pergunto, senhor presidente, é a função social da propriedade a gente ter em terras indígenas homologadas, a gente ter trabalho escravo nessas terras? Cumpre sua função social, senhor presidente? E o artigo 6º, senhor presidente, ele fala explicitamente que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, entre outros direitos. No momento, senhor presidente, que a bancada que defende crime e bandido, defende que pessoas que lutam por moradia, que ocupam terras improdutivas nesse Brasil, lamentavelmente, dos latifúndios, que essas pessoas não podem acessar concurso público. Qual é a questão de ordem? Portanto, senhor presidente, eu gostaria de seguir aqui na minha questão de ordem. Tenham paciência, senhores. Calma, estão nervosos? Essa matéria, todos nós sabemos o posicionamento de cada partido, de cada ideologia, de cada posicionamento. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: a deputada Thalira está usando o tempo. Questão de ordem dela não existe. Eu só estou educadamente esperando que Vossa Excelência use o seu tempo. Senhor presidente, agora, me respeite. Eu lhe respeito, eu estou dizendo que não existe como questão de ordem, eu vou lhe dar o seu tempo. Só que eu estou querendo aqui evitar são essas polarizações de manifestação em respeito à questão de ordem baseada na Constituição brasileira não existe, senhor presidente. A constitucionalidade, eu poderia ter lhe interrompido, deputada Thalira, para dizer o seguinte: regimentalmente, a constitucionalidade foi analisada na CCJ, que é a comissão que analisa a constitucionalidade dessa casa. Então, eu vou lhe voltar ao seu tempo, muito embora a senhora não merece seu tempo. Eleva o tom também. A senhora leva, eu elevei, porque senão eu não poderia falar. Segue o baile. Deputada Thalira, é interessante como o partido de Vossa Excelência se coloca nesta casa. Eu gostaria de ter a minha questão de ordem garantida, senhor presidente. Eu vou lhe dar o tempo. Quando é do interesse, é bom. Quando não é do interesse, a gente tem que aproveitar e aprender neste plenário que nós temos partidos que pensam diferentes, matérias que tratam de temas diferentes, soluções e problemas que são diferentes. A gente só tem que respeitar o direito do outro. Então, vou esperar para indeferir a questão de ordem até o momento levantado por Vossa Excelência, porque a constitucionalidade dessa matéria já foi analisada na CCJ. Na CCJ, usamos todos os argumentos pela inconstitucionalidade. Que a constitucionalidade dessa matéria já foi analisada na CCJ. Na CCJ, usamos todos os argumentos pela inconstitucionalidade da matéria. É direito do cidadão também lutar por um pedaço de chão. Quantas áreas no país são improdutivas e por que não permitir que o movimento social, enquanto Estado brasileiro, não garante esse bem, esse direito, uma pequena propriedade ou uma casa, enquanto o Estado não consegue promover essa justiça social, uma lei dessa vai contra todo aquilo que está na Constituição. Essa lei é flagrantemente inconstitucional e todos sabem que ela vai cair na Suprema Corte. Loucura isso que está sendo aprovado aqui. Senhor presidente, esse processo vai ser judicializado porque esse projeto não se sustenta em pé. Não existe justiça. E o MST é a prova da incompetência da esquerda. 1 década e meia no governo e não resolveram o problema. Aliás, como não resolvem nenhum.
talvez para ter o gado que eles tanto falam votando neles. Mas eu quero chamar a atenção a uma coisa aqui, presidente. O senhor mencionou antes que esse projeto passou na CCJ. Ele é constitucional. E a esquerda já falou que mesmo essa casa votando favorável, o Senado votando favorável, o ex-condenado vetando e nós derrubando, eles irão ao Supremo Tribunal Federal, desmerecendo mais uma vez essa casa. Verdade. Acalmem aí vocês. Vocês vão perder hoje, mas vocês, como sempre, vão ganhar no Supremo. Essa é a democracia do Brasil, uma democracia que, infelizmente, não está mais funcionando. Obrigado. É assim, invasor é criminoso. Logo, a gente precisa realmente restringir e colocar essas pessoas no devido lugar. Aliás, esse governo, de uma maneira vergonhosa, incentiva invasão de terra. Passa a mão na cabeça de quem invade propriedade, toca o terror. No bom português, quem invade terra é terrorista. Terrorista. Invade terra que produz, que gera emprego, que gera riqueza e que gera, inclusive, alimento para as pessoas. Então, é vergonhoso que a gente veja no nosso país, que, aliás, já li o artigo. Direito à propriedade, a gente está falando de uma garantia individual que está na Constituição, que não vem sendo cumprida. Aliás, como muitas outras que não vêm sendo cumprida. E assim, a gente precisa estimular trabalho, a gente precisa estimular, e quando a gente vê números inclusive, do número de assentamentos, os assentamentos que foram feitos até hoje, a produtividade desses assentamentos é inaceitável, é antidemocrático. A gente precisa trazer de volta estímulo a trabalho, estímulo à produção e valorizar quem produz. E não ficar passando a mão em invasor de terra. E eu acho realmente lamentável que a gente está falando de um crime de invasão, né? A gente fala de um movimento de sem terra que nem o CNPJ tem. A gente está falando de mecanismo que favorece terrorista. A gente está falando de invasão que é ilegal, de invasão que é violenta e que é estimulada pelo governo federal de uma maneira vergonhosa. Tem 2 ministérios, né, do desenvolvimento agrário. A gente tem o Ministério da Agricultura e ninguém resolve problema, inclusive estimula. De vez em quando um vai lá negociar com alguém invadido, mas é tudo passa a mão na cabeça. Bom, este foi o vídeo de agora, espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscrevam no canal, curte, compartilha, comenta, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Muito obrigada a todos vocês, até o próximo vídeo.